Vamos lá, uma introdução crítica ao pensamento de Kant. Immanuel Kant veio de uma família de celeiros, pobre, a mãe pietista, um ramo da Igreja Luterana que enfatizava o dever, o trabalho e a prece. Ele estudou num rigoroso e pedante colégio pietista, tendo profunda educação religiosa. Essa educação é refletida em sua filosofia. Aos poucos, ele ascendeu na carreira acadêmica. Excelente professor, ele era extremamente dedicado em seus estudos. Ensinou quase tudo. As suas obras principais foram a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Viveu sua vida inteira na cidade natal de Königsberg. Um amigo inglês aconselhou-o a guardar dinheiro em um banco ao invés de se casar. Pessoa extremamente metódica, acordar às 5, aula às 8, almoço às 12, caminhar às 4, escrever. As pessoas acertavam o relógio quando ele caminhava, quando ele ia passear, em qualquer tempo. E há muitas anedotas a seu respeito, como, por exemplo, um dia que ele precisava caminhar, mas precisava também terminar um artigo. Então ele colocou o seu tinteiro a vários metros de distância, e a cada minuto ele tinha que pegar, secava a sua pena de ganso, ele tinha que ir até o tinteiro, molhar a pena e voltar. Assim ele conseguiu escrever o artigo e passear, e fazer o seu passeio ao mesmo tempo. Mas deixemos de lá as anedotas. Bom, além disso, ele era muito sociável, apesar de ser uma pessoa rigorosa e estrita. O que mais? Ele, como demonstração dessa sociabilidade, ele almoçava sempre com convidados na cidade, colegas acadêmicos nunca eram convidados, inclusive Goethe. Goethe queria conhecer Kant, mas Kant fez tanta dificuldade que Goethe teve um acesso de raiva e desistiu do projeto. Segundo Strawson, a impressão que se tem ao ler Kant é de uma combinação de grande insight e de grande mistificação. Strawson escreveu o mais famoso ensaio crítico sobre Kant, que foi The Bounds of Sense, Os Limites do Sentido. Bom, isso não é tão mal se nós admitirmos a opinião de Russell sobre a filosofia. 9/10 da filosofia é a mistificação. A filosofia de Kant é um sistema conceitual complexo, meio artificial, dogmático, mas com elementos de grande insight e de indiscutível genialidade. Então vale a pena. A espécie de filosofia que ele inaugurou, com constante introdução de conceitos insuficientemente explicados, uma terminologia pedante e obscuridade, tudo isso, em parte, como uma maneira de fazer parecer mais profundas e plausíveis as suas ideias e colar as peças de seu sistema. Isso fez escola. Não estou querendo diminuir a importância de Kant com isso, porque outros filósofos terão loucuras diferentes. O mesmo pode ser dito dos filósofos do idealismo alemão, Fichte, Kant, Schelling e Hegel. Hegel foi o mais influente e importante. Uma razão para isso é que Kant, diversamente de Locke, Berkeley e Hume, diversamente de Descartes, Spinoza e Leibniz, foi um professor universitário que falava para os estudantes do alto de uma cátedra. Na Universidade Alemã, como nas universidades de primeiro mundo, a Vorlesung tem 50 minutos, o professor fala, 10 minutos para os alunos perguntarem. Não sei, receio que na época de Kant nem esses 10 minutos eram dados. Enquanto os leitores dos primeiros, desses filósofos que escreviam para leigos e que não eram universitários, eles tinham que escrever claramente, porque os seus leitores eram leigos. Os leitores de Kant eram estudantes com conhecimento prévio ou colegas. Além disso, Kant servia ao reino da Prússia, um estado autoritário, militarizado, com um rei despótico, onde a liberdade de expressão era severamente restringida. É o caso de Frederico II, chamado déspota
esclarecido, amigo de Voltaire. Uma vez um príncipe foi visitar Kant na universidade para oferecer-lhe honrarias. Assim, parece que os acadêmicos como Kant, depois Hegel, também serviam à glória do Estado prussiano e sua filosofia deveria ser condizente com a sua função, mesmo que fosse, em certa medida, em detrimento da verdade. Talvez eu tenha aqui algum preconceito. Algo assim pode-se dizer de Hegel, que escrevia de forma muito mais obscura do que Kant e terminou como professor em Berlim, a capital da Prússia. Hegel também era um gênio, mas colocava a filosofia acima da religião. E quando um amigo seu foi destituído de seu posto na universidade por ser supostamente um ateu, Hegel passou a escrever de modo ainda mais obscuro. Hegel procurou afiançar a libertação de amigos que haviam sido presos quando ele se tornou o grande filósofo de Berlim. E um filósofo não acadêmico, Schopenhauer, era muito mais claro e odiava Hegel. A obscuridade continuou em um filósofo como Edmund Husserl e mesmo em seu pupilo rebelde e racionalista Heidegger. Isso era simplesmente a forma, o modelo, o estilo esperado da filosofia alemã pré-analítica, mesmo considerando a importância de Husserl para a filosofia teórica e de Heidegger para a antropologia filosófica. A filosofia francesa, com Sartre e Merleau-Ponty, importou esse estilo, o estilo desses últimos filósofos para a França. Isso passou ao pós-modernismo com filósofos como Deleuze e Derrida, o primeiro intérprete da filosofia moderna, que conhecia a filosofia moderna, e também o experimentador dos recursos expressivos da linguagem. E o último, com uma retórica que apenas imitava o procedimento filosófico. É muito interessante ouvir Deleuze, por exemplo. Os textos de Derrida são quase completamente ininteligíveis. E a reação de Derrida era sempre de que as pessoas não o haviam compreendido quando elas o criticavam. Um filósofo, um historiador francês, Michel Foucault, disse a Searle que, em Paris, ao menos 15% daquilo que você escreve deve ser ininteligível. Derrida era aceito em departamentos de literatura nos Estados Unidos, mas não era aceito em departamentos de filosofia norte-americanos. Eis o que Anthony Kenny diz de Derrida em sua História da Filosofia, terceiro volume, parece que já traduzida para o português. Não é surpreendente que a sua fama tenha sido menor em departamentos de filosofia do que em departamentos de literatura, cujos membros têm menos prática em discernir filosofia genuína de filosofia falsificada, counterfeit philosophy. Há ainda um problema com a filosofia pensada como arte, tal como poderíamos interpretar em Derrida ou Deleuze. É que a arte é uma ilusão que é pensada como tal, enquanto a filosofia é uma ilusão consciente, enquanto que a filosofia, se for uma ilusão, não será pensada como simples ilusão, mas como buscadora da verdade, ou esclarecedora do pensamento, ou coisa assim. E, segundo Collingwood, a má arte é enganadora, enquanto a grande arte possui um potencial ampliador de nossa consciência da realidade. Mas parece que o mesmo não se pode dizer de uma retórica que apenas aparenta ser filosofia, que pode bem ser considerada uma má arte. Eu não iria tão longe, mas é preciso fazer essas considerações teóricas. E ainda, outra consideração crítica é de Noam Chomsky, que é um linguista e ativista político. O pós-modernismo foi um movimento deletério, pensa Chomsky, principalmente em países subdesenvolvidos, já que nesses países não há tradição filosófica forte e o experimentalismo, a pseudoprofundidade, o fazer de conta daquilo que se faz filosofia, passa como grande aquisição cultural. Opinião desse autor. Vamos voltar a Kant, que nos interessa. Kant,
como Descartes, Locke e Hume, também buscou começar com a epistemologia, buscando os limites do conhecimento para só depois fazer metafísica e crítica metafísica. Então nós temos à esquerda os filósofos britânicos da ilha, Locke, Berkeley e Hume, e à direita os racionalistas do continente, Descartes, Spinoza e Leibniz. Os primeiros influenciados pelas ciências empíricas, os segundos influenciados pelas matemáticas. Descartes era um grande geômetra. Afora isso, o objetivo de Kant era superar tanto o empirismo quanto o racionalismo. Kant veio no final de toda essa discussão e dessa oposição empirismo e racionalismo. Ele quer fazer uma síntese. Por isso mesmo é um filósofo muito mais complicado. Kant leu Hume e não podia concordar com as suas conclusões céticas. Mas Hume acordou Kant de seu sono dogmático, diz ele. Ele convenceu Kant de que o racionalismo leibniziano, no qual ele havia sido educado, era dogmático. A metafísica dogmática pretendia, só pela razão, provar a existência de Deus, da alma eterna e do livre-arbítrio. Kant irá mostrar na crítica à razão pura que a razão pura, meramente especulativa, intelectiva e separada da empiria, não é capaz de resolver esses problemas metafísicos. Para ele, a razão prática resolveria. Então ela tende, essa razão pura, a se colocar problemas que é incapaz de resolver, por sua própria estrutura, por sua natureza. Mas Kant, como eu disse, retornará a eles tentando garantir a existência de Deus, da alma, da liberdade, um livre-arbítrio absoluto, através de seus estudos sobre a razão prática, ou seja, sua ética. A grande complexidade de seu sistema se deve em boa parte ao fato de que ele veio no final, como eu disse, de um desenvolvimento intelectual que começou com Descartes, tentando unir o melhor do racionalismo continental com o melhor do empirismo inglês e descartar o que havia de errado. Além disso, Kant tinha um razoável conhecimento de história da filosofia e ciências. Qual o caminho que conduziu a tentar superar o racionalismo e o empirismo? Eis o que parece ter acontecido. Primeiro, Kant deve ter considerado detidamente as oposições entre verdades da razão e verdades de fato, relações de ideias e questões de fato. Primeiro de Leibniz, segundo de Hume. São relações homólogas, se não são iguais. As verdades da razão são quase o mesmo que relações de ideias, as verdades de fato são quase o mesmo que relações de fato. Depois ele percebeu que as relações de ideias, as verdades da razão, de Hume, não explicavam as ciências. Elas certamente não explicavam as ciências empíricas. No tempo de Kant, era ponto passivo que a física newtoniana, que Kant conhecia, tinha enfim alcançado a verdade absoluta. Mas nada nos garantia, digamos, a verdade absoluta da lei da gravitação universal de Newton. Primeiro, não era uma relação de ideias ou uma verdade na qual o conceito do predicado estivesse contido no conceito do sujeito. Podemos definir assim. E que não pudesse ser negada sem contradição. Podemos negar, por exemplo, a fórmula física da gravidade, que é diretamente relacionada idêntica à multiplicação das massas pela divisão do quadrado da distância entre os corpos. Depois, não era uma questão de fato ou verdade de fato, uma vez que as verdades de fato resultam da indução, e a inferência indutiva é probabilística, nunca levando ao conhecimento absoluto, ou seja, necessário e universal. Então, isso pode ser um problema. Elas também não explicam a suposta verdade das matemáticas. Mas, isso é minha hipótese interpretativa, parece-nos aqui que Hume e Kant pensavam ou tinham uma perspectiva diversa com relação às matemáticas. Hume as concebia como sendo puras, ou seja, como o 7 mais 5 igual a 12 do ponto de vista do sistema dos números naturais, enquanto Kant concebia 7 mais 5 igual a 12 do ponto de vista de sua aplicação. Por exemplo, quando contamos 6 peras e 4 laranjas e disso resultam 10 frutas. Precisamos de tempo para contar, etc. Bom, do mesmo modo, Hume concebia a geometria como sendo pura, ou seja, como um sistema axiomático, tal como a geometria euclidiana.
Já Kant concebia a geometria euclidiana do ponto de vista de sua aplicação ao mundo real, ou seja, como geometria aplicada. Como é possível que a soma dos quadrados dos quartetos desse retângulo aqui, que eu estou mostrando, seja o quadrado da hipotenusa? Dessas maneiras de pensar, resultaram entendimentos muito diferentes. Se as matemáticas forem pensadas da perspectiva de sistemas puros, então suas verdades serão verdades da razão ou relações de ideias e não precisamos pensar em mais nada. Isso será verdadeiro por definição. Mas se forem pensadas da perspectiva de suas aplicações, surge um problema que Hume nunca considerou. Ora, como justificar a aplicação da física e das matemáticas ao mundo? Hume não tem como justificar. Não na física, pois relações de ideias nada nos dizem sobre como o mundo físico externo deve se comportar. Elas não são leis informativas. E as questões de fato não nos trazem verdades da física newtoniana na época consideradas absolutas, uma vez que são resultados probabilísticos de inferências ampliativas e indutivas. Hume poderia se defender dizendo que elas de fato não são absolutamente verdadeiras. Podem ser falseadas. A relatividade mostrou que elas não são perfeitas, que têm fórmulas mais precisas para o espaço real, para o mundo físico. Também nas matemáticas, para a gravidade, por exemplo, como modificação do espaço-tempo. Pois se elas... também isso ocorre nas matemáticas. Se elas forem relações de ideias, então elas nada nos dizem sobre se a aritmética e a geometria devem ou não se aplicar ao mundo. Mas se os enunciados das matemáticas são questões de fato, então a situação é ainda pior. Elas são resultados da indução e são incertas e podem ser negadas. Mas isso parece terrível. Pode ser que a soma dos ângulos internos de um triângulo não resulte em 180 graus, o que para Kant era absurdo. E provavelmente para Hume também. Mas Hume parece que ele nem pensou nesse problema. Ele não tentou responder essas questões porque nunca as considerou. Ele via a matemática do ponto de vista puro e da geometria também. Eu suponho, duas maneiras de ver, puro, aplicado, e que resultam em tipos de cognições diferentes. Mas Kant encontrou uma maneira de resolver a questão. Ele adicionou a dicotomia entre verdades da razão, ou relações de ideias, e verdade de fato, ou questões de fato, uma outra que ele chamaria de juízos sintéticos a priori, que deveria explicar a aplicação das ciências empíricas e das matemáticas ao mundo externo. Vejamos a tricotomia de Kant mais de perto. Agora, usando a terminologia própria de Kant. As verdades da razão, ou relações de ideias, se tornam juízos analíticos, no lugar e as questões de fato, ou as verdades de fato, se tornam juízos sintéticos a posteriori. Agora, aqui ele inventa uma terceira possibilidade, os juízos sintéticos a priori, capazes de justificar as ciências. Vejamos cada um deles em separado. Os juízos analíticos, que são a priori, por definição, eles vêm no lugar das relações de ideias de Hume. Eles são, por ele, definidos ao modo das verdades da razão de Leibniz. Como Leibniz dizia, eles são aqueles juízos nos quais o conceito predicado está contido no conceito sujeito. E Leibniz às vezes falava, são aqueles juízos nos quais o predicado está contido no sujeito. Fica mais fácil. Exemplo de Kant, todos os corpos são extensos. Eles não podem ser negados sem contradição. E isso não pode ser negado sem contradição, porque está na definição de corpo que ele é extenso. Então, o conceito de extensão está contido no conceito de corpo. Então, o predicado está contido no sujeito. Assim, os juízos analíticos de Kant resultam de convenções linguísticas aceitas. Uma crítica hoje feita a Kant, e que eu poderia passar de lado, é que a sua definição de analicidade só cobre os casos de enunciados do tipo sujeito-predicado, ignorando os juízos relacionais. Provavelmente, Kant pensava como Leibniz, para quem os juízos relacionais poderiam ser reduzidos à forma sujeito-predicado, o que parece hoje impossível. Agora, considere o enunciado: todos os homens não casados são não casados.
Esse parece um enunciado analítico. Ele não pode ser negado sem contradição. É necessariamente verdadeiro e nada diz sobre o mundo. Mas a lógica freudiana mostra que a sua estrutura não é do tipo SP, sujeito-predicado. Por quê? Na verdade, eu estou dizendo que para todo x, se não ser de x, então não ser de x. Se x não é casado, então x não é casado. Para todo algo, se esse algo não é casado, então ele não é casado. Se esse algo não é um homem casado, então ele não é um homem casado. Mas isso não tem forma de sujeito-predicado. Os juízos analíticos são naturalmente entendidos como sendo a priori. Um juízo a priori é, para Kant, definição, aquele que não se origina da experiência, mesmo que necessite da experiência pré-existente para ser produzido. Um traço característico do conhecimento a priori é a sua generalidade e necessidade, para Kant. Isso é explícito. Essas características valem per force para os juízos analíticos, que são definitórios. Seja como for, essa foi a definição de analiticidade que hoje se tornou quase um lugar comum e que não é kantiana, mas que resolve esse problema dos juízos relacionais, supostamente, provavelmente, evidentemente analíticos. Enunciados analíticos são para nós aqueles cuja verdade depende do significado de seus elementos semânticos sincategorimáticos, isto é, com conteúdo, e das relações que vigem entre eles. Podem ser relações lógicas. Por exemplo, solteiros são não casados. Solteiros é adulto, os adultos do sexo masculino que não casados, isso é a definição de solteiros, são não casados. Isso é uma tautologia. Agora, juízos sintéticos a posteriori são para Kant aqueles nos quais o conceito do predicado não está contido no conceito do sujeito. Exemplo de Kant, todos os corpos têm peso. Não é necessário que, para ser corpo, tenha que ser pesado. Tanto que Aristóteles achava que existiam corpos cujo lugar era no céu e outros cujo lugar era no chão. Bom, isso é uma repetição da definição leibniziana de verdade e fato, mas sem a metafísica leibniziana, segundo a qual essas verdades seriam vistas como analíticas e se sua análise fosse infinita, porque Deus sabe tudo. Então, para Deus isso é analítico, que uma coisa acontece no mundo. Só Deus seria capaz disso. O exemplo de Leibniz, César atravessou o Rubicão, uma verdade de fato. Para nós, mas para Deus, isso é uma verdade analítica. Por quê? Deus sabe que está no conceito de César que ele vai atravessar o Rubicão. Senão, Deus não é onisciente. Mas Kant percebe que os juízos sintéticos a posteriori são verdades absolutas, uma vez que são obtidos por inferências indutivas, que só são capazes de nos trazer probabilidades, nunca certeza absoluta. E precisamos, no entanto, de juízos capazes de nos trazer certeza absoluta, já que, para Kant, os enunciados das matemáticas e da física, de sua época, traziam certeza absoluta. Era uma verdade absoluta. E Kant percebeu que os juízos sintéticos a posteriori não nos trazem verdades absolutas, uma vez que são obtidos por inferências empíricas ampliadoras do nosso conhecimento e a probabilidade não nos traz certeza. Precisamos, contudo, desses juízos que nos trazem certeza absoluta. Bom, estou me repetindo. Conclusão de Kant, isso só é possível se formos capazes de produzir juízos sintéticos a priori. Ou seja, são juízos em que o predicado não está contido no sujeito, ou seja, em que são ampliativos do conhecimento, não sendo a sua negação contraditória, mas que são, ao mesmo tempo, a priori, ou seja, não são originados da experiência, embora a pressuponham, mas são necessários e universais, valendo por isso como verdades absolutas. Problema: como isso é possível? Como justificar os juízos sintéticos a priori? Como é possível que sejamos capazes de produzir conhecimento sintético, ou seja, informativo sobre o mundo, mas sem que este seja originado da experiência? Mais ainda, como é possível que tal conhecimento seja necessário e universal? Afinal, não somos deuses capazes de modelar o universo tal como desejamos. A resposta de Kant foi uma grande luz que ele teve e que ele chamou de Revolução Copernicana. Copérnico sugeriu que não era a Terra que era fixa, mas que ela girava em torno do Sol.
Kant acha possível que façamos o mesmo com as nossas faculdades cognitivas. Não é o objeto do conhecimento que gira em torno de nós, que é ativo sobre nós, mas nós é que geramos, que somos ativos em relação ao objeto do conhecimento. Aqui Ptolomeu, que achava que a Terra estava no centro, e Copérnico, que achava que o Sol estava no centro. Ou o que nós giramos em torno do Sol. Sem usar a metáfora. Para justificar o conhecimento sintético a priori, Kant propôs que nosso aparelho cognitivo seja ativo, com a Terra girando em torno do Sol, e não passivo, como seria se a Terra ficasse imóvel. Até aí, nada demais. A questão é que Kant é muito mais radical do que parece ao dizer isso. O problema é que Kant, para ele, o que ele propõe é que, para justificar os juízos sintéticos a priori, nós somos ativos como legisladores do universo. Ou seja, os juízos sintéticos a priori são necessários e universais porque somos nós que impomos ao universo o segmento desses juízos. Então, nós fazemos com que os corpos físicos sejam atraídos segundo as leis de Newton, que a geometria funcione segundo o que Euclides demonstrou, e que a aritmética seja assim como prevemos. Nós estamos aqui, o universo está aqui. Eu estou exagerando, mas resumindo, a coisa é mais ou menos assim, para falar a verdade. Mesmo que tenha um caminhão de complexidades conceituais que serão expostas, e dentro das quais existem, como eu disse, grandes insights. E essa é uma ideia tão original quanto absurda, e é como se fôssemos deuses determinando a maneira como o universo deve se comportar de maneira a satisfazer nossos juízos sintéticos a priori. Isso justificaria a aplicação das leis de Newton e também da aritmética, da geometria euclidiana ao mundo empírico, posto que elas seriam formadas de juízos sintéticos a priori. O complexo sistema filosófico apresentado na Crítica da Razão Pura nada mais será do que um desenvolvimento detalhado de sua suposta revolução copernicana, aplicada à sensibilidade, ao entendimento e à razão. É isso aí, por enquanto.